Bom dia, gente. Tudo bom, jovens? Como vocês estão? Eu sou o presbítero Ilquias, secretário nacional de Evangelismo e Missões da Confederação Nacional de Mocidade, né? E eu fui convidado pela irmã Thalita, secretária de Missões da CSM de Campinas, para trazer uma mensagem para vocês sobre evangelismo com foco, né, em mídias sociais neste período, né, de pandemia, como que a gente pode usar melhor as nossas mídias. Né? Eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Riacho Fundo 1, aqui em Brasília. Sou casado com a Aline Lourenço, né, minha esposa Aline maravilhosa. Um beijo, se você assistir isso aí. E eu vim trazer para vocês um pouquinho uma meditação, né, de como podemos agir, né, como podemos fazer evangelismo, né, tendo em vista a demanda que nós temos tido nesses dias, né, a questão da pandemia, do distanciamento social em que estamos vivendo. Então, desde já eu agradeço a todos vocês pelo convite, agradeço a Thalita mais uma vez, e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que está tão em alta, né, tão em voga, e que o Senhor esteja nos abençoando, que a gente consiga analisar à luz das Escrituras mesmo, qual é a melhor forma que a gente tem de fazer, né, evangelismo, de lidar com as nossas redes sociais. Muito do que eu vou falar, gente, se aplica a todas as áreas da nossa vida online, mesmo em períodos que não são períodos de pandemia. Mas a gente vai dar um pouquinho de foco, né, na questão do período de pandemia, porque é o período atual em que estamos vivendo, tá bom? Te convido a prestar atenção na leitura da Palavra de Deus. Eu vou ler o texto de 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao versículo 5, tá bom? Ele diz assim a Palavra de Deus: Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Bem, primeiramente, né, nós vamos aprender um pouquinho sobre as várias formas de evangelizar, né, pois, como nós já sabemos, né, existem sim, né, várias formas de evangelismo. A evangelização ela pode assumir vários formatos e eu vou citar aqui alguns deles, não são os únicos que existem, mas eu vou citar alguns que são os mais próximos, os mais fáceis assim da gente visualizar, para que a gente possa entender um pouquinho sobre a questão de evangelização. Então, a primeira forma de evangelismo é o evangelismo chamado evangelismo pessoal. Né? Se tratando de evangelismo pessoal, as Escrituras nos mostram várias formas impecáveis de evangelismo. Né? A gente vê ali Jesus conversando com a mulher samaritana no poço, a gente vê Filipe na carruagem com o etíope, quando ele está ali conversando, evangelizando, e falando, né? E lendo ali a palavra de Deus para o etíope. A gente vê que a Bíblia ela tem nos mostrado, né, em vários momentos, né, o nosso dever de compartilhar Cristo com todos. Parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E a Bíblia nos traz ali esse formato de evangelismo, que é o que a gente chama de evangelismo pessoal. A segunda forma de evangelismo que a gente tem é o evangelismo em massas, né? A evangelização para grande público. Ela tem sido, através dos séculos, visivelmente abençoada por Deus. A gente tem visto aí que, apesar da desgraça ocorrida, né, por alguns programas midiáticos aí denominados cristãos, como esses programas que a gente vê nas televisões e tudo mais, apesar da completa falta de senso e noção que esses programas têm trazido para o mundo, apesar deles, a gente ainda vê que, né, o evangelismo de grandes massas, ele tem sim surgido efeito e servido para a causa do reino, né, durante toda a humanidade. Afinal, o propósito de Jesus, né, o próprio Jesus, ele proclamou boas novas a multidões. Paulo também, lá no Areópago em Atenas, a gente vê que ele usou, né, a estátua do Deus desconhecido, né,
para poder falar aquelas pessoas que estavam ali. A gente vê Pedro também pregando a muitas pessoas, e de Jesus Cristo a gente vê em diversos momentos, né? Momento em que ele teve até que subir num barquinho para poder ficar na margem ali, porque era tanta gente em volta dele que para que ele pudesse conseguisse falar para todas as pessoas, ele entrou num barco, né? E a gente vê Jesus ali com a multidão atrás dele enquanto ele pregava, no texto em que a gente vê ali da cura da mulher do fluxo contínuo, né? Que ela estava ali no meio da multidão, ela foi até que ela conseguiu encostar em Jesus. Então, o evangelismo em massas, ele sempre existiu, ele está presente na Bíblia também, e ele sempre surgiu efeito. E também a terceira e última forma que eu vou comentar é a questão do evangelismo através da igreja local, né? Não obstante, pode-se dizer que a evangelização através da igreja local é o método mais normal, né? O mais natural, o mais produtivo, né? De divulgar o evangelho hoje em dia, né? E há duas principais razões para que isso aconteça. A primeira delas a gente encontra nas Escrituras, né? Segundo Pedro, a igreja é, ao mesmo tempo, um sacerdócio real, destinado a oferecer adoração a Deus, e uma nação santa, que divulga os louvores de Deus, ou seja, testemunho, né? Toda a congregação é chamada por Deus para ser uma comunidade que o adora e que o testifica, que dá bons testemunhos, né? Assim, a adoração, ela conduz ao testemunho. E o testemunho, por sua vez, produz a adoração. Então, ele é um círculo ali, né, virtuoso, né, vicioso virtuoso, né? Pois uma coisa chama a outra e a outra chama uma, e aí fica ali naquele eterno círculo, né, de adoração e testemunho e adoração. E a segunda razão é uma questão estratégica, né? Porque cada igreja local, ela está situada num contexto específico, né? Ela está ali naquela comunidade de uma forma muito específica, né? A sua primeira responsabilidade missionária, né, da sua igreja local aí, igrejas da Confederação Sinodal de Mocidades aí de Campinas, a sua responsabilidade missionária da sua igreja, ela é a comunidade local. Ela está inserida ali por um motivo. Aquela congregação, ela está ali de forma estratégica para poder abençoar, testificar e ensinar para aquele bairro ali como é que adora a Deus, quem é o Deus verdadeiro e como as coisas funcionam. Então isso é feito de forma estratégica, né? E tendo em vista toda essa estratégia, a gente tem que entender como que a gente coloca, né, a teologia bíblica e a estratégia prática para combinar. A gente tem que analisar o contexto, né? Fazer a igreja um local, né, de agente primordial de evangelização, né? Logo, se a igreja local ela quiser levar a sério o próprio papel que Deus deu, né, que foi designado por Deus, ela tem que, em primeiro lugar, preencher, né, a questão da evangelização e das missões na sua comunidade. E como fazer isso? Bem, existem 4 aspectos, né? Primeiro, a igreja ela precisa compreender-se. Isso significa que a igreja ela precisa ter uma teologia, né? Ela precisa ter a sua doutrina baseada na Bíblia. Ela tem que estudar, ela tem que se preparar para poder, né, fazer o evangelismo e a missão. A segunda coisa é que a igreja ela precisa se organizar. A estrutura da própria igreja local ela tem que ser uma estrutura organizada, condizente com o local onde ela vive. Por exemplo, você está em algum país da Ásia, vamos supor, ali perto de alguma zona meio desértica. Se você estiver ali e você quiser construir uma igreja que nem a gente constrói as nossas igrejas aqui no Brasil, talvez não dê certo, né? Porque são áreas muito quentes, ou se você vai para uma comunidade na África onde as pessoas são acostumadas a em todos os lugares terem ocas. Aí você chega lá e constrói uma igreja nos padrões que a gente tem aqui no Brasil. Talvez não dê certo. A própria estrutura, a organização da igreja, ela tem que condizer com o local a qual ela está inserido, né? Até a aparência dela, as coisas precisam ser pensadas de forma lógica para alcançar a comunidade a qual ela está inserida. Senão as pessoas passam pela frente da igreja e pensam, mano, nessa igreja eu nunca vou entrar. Se você está numa comunidade extremamente carente, você constrói uma igreja, né, aquele elefante branco, talvez você até afaste ao invés de aproximar as pessoas, porque as pessoas não têm coragem de entrar. Então a estrutura da igreja é importante. O terceiro aspecto é o expressar-se, a mensagem da igreja. Como passar essa mensagem, e esse é o ponto que a gente vai entrar aqui sobre a questão das mídias sociais. E por último,
também envolve a questão das mídias sociais, é ser ela mesma. A igreja ela precisa dar testemunho, ela precisa ser a própria igreja. Os membros que estão, né, nós somos igreja de Cristo, né, o templo do Espírito Santo, nós precisamos dar testemunho, ser testemunho, sermos igreja fora da igreja, né, a igreja construída. Né? E aqui entra a questão das mídias sociais. Né? Nós temos a teologia, pois nós estudamos e nos alimentamos da palavra, e agora vem a questão, como nós nos expressaremos nas mídias sociais? Né? Seja em período de pandemia ou não, mas como que a gente se expressa? Como que a gente, né, leva a mensagem, o evangelho? Primeiro nós devemos compreender que não basta, né, que a igreja local se compreenda e se organize, né, apropriadamente. Ela precisa articular a sua mensagem, ela precisa falar, ela precisa pregar. Afinal, evangelizar, né, no sentido mais simples e básico, é compartilhar o evangelho. Né? Assim, para definir evangelização, é preciso também definir o que são as boas novas que nós pretendemos levar ao mundo. Né? E aí não fica dúvida, gente, de que a essência do evangelho é o próprio Jesus Cristo. Né? Seria impossível anunciar as boas novas de Cristo sem falar de Jesus. Impossível. Né? Testificar de Jesus, nós devemos falar, sobretudo, sobre a sua morte e ressurreição. Ao testificarmos Jesus Cristo, nós devemos falar sobre a sua morte e ressurreição. Né? Esse é o Evangelho. Nós devemos tomar muito cuidado com a floreada que a gente fica dando nos nossos, nas nossas artimanhas e articulações e até estratégias na hora de evangelizar, e tomar muito cuidado para que a gente não deixe de lado o que é a essência do próprio Evangelho. O Evangelho, a sua essência é Jesus Cristo. A sua obra completa, que inclui a explicação e a pregação da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Né? Paulo, em seu famoso resumo lá do Evangelho apostólico, lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 5, ele fala: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha só que texto interessante. Né? Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O que Paulo recebeu? Ele recebeu a salvação. Através do quê? Aí ele explica, através de Cristo, que morreu pelo meu pecado, né? E ele foi morto e também foi ressuscitado. Ele ressuscitou, né, no terceiro dia. Então nós simplesmente não estamos compartilhando o Evangelho se não declararmos o amor de Deus, né, ao dar o seu Filho para viver a nossa vida, né, morrer por nossos pecados e ressuscitar de novo. Nem podemos omitir ao mundo essa mensagem, essa oferta feita por Jesus Cristo, né, a todos que se arrependem e creem nele, né, de uma nova vida de perdão, uma vida liberta, né, a participação numa nova sociedade que é pertencer, né, a ser filho do nosso Deus, né, como filhos adotados por meio de Jesus Cristo. Então toda essa mensagem, agora você já sabe, qual é a mensagem que precisa ser pregada? Essa é a mensagem. E o que a gente precisa fazer com essa mensagem nas nossas redes sociais? Como nós devemos agir na mídia, na nossa vida online? Né? Se temos nossas redes sociais como um canal de fala, nós temos que falar do Evangelho. O básico é isso. Nós precisamos falar do Evangelho. E para isso, nós devemos nos atentar a algumas questões. E aí eu vou falar coisas extremamente práticas para vocês. Primeiro, tomar cuidado com a qualidade e a quantidade, né, de discussões que nós temos nas nossas mídias sociais. Discussões ideológicas, discussões políticas. Devemos tomar cuidado. Você pode estar perdendo muito espaço na sua rede social, né, ao invés de estar ganhando espaço, se você não falar com qualidade e se você não tomar cuidado com a quantidade que você tem falado sobre certos assuntos. Né? Tome cuidado aonde está indo as suas discussões, né, a sua briga. Tome cuidado com a forma com a qual você fala. Preste atenção na qualidade daquilo que você está falando e tem falado. Né? Se preocupe com isso. Você pode estar perdendo espaço ao invés de estar ganhando espaço. E isso é terrível para um cristão. Nós perdermos espaço
de fala nas mídias sociais. Isso é péssimo. Nós devemos nos preocupar em ganharmos cada dia mais espaço, né, nas nossas mídias sociais. O segundo ponto, entender que você precisa sim postar bons conteúdos e conteúdos evangelísticos. Existe uma diferença aqui. Não precisa ser apenas conteúdos evangelísticos, mas todo conteúdo que você precisa postar, ele precisa ser um bom conteúdo, né? Mesmo que seja conteúdos engraçados, mas bons conteúdos. Um engraçado que não tenha palavrão, que não tenha uma piada envolvendo sexualidade. Tomar cuidado com os bons conteúdos. Nós precisamos postar bons conteúdos, conteúdos que não ofendam, conteúdos que não falem coisas erradas. Nós precisamos tomar cuidado com tudo isso, né? Entenda como funciona a mídia que você está usando, para que você possa fazer isso da melhor forma, né? Tome cuidado com a questão dos conteúdos. Por exemplo, no Instagram. No Instagram, pode ser melhor, às vezes, você postar coisas curtas e objetivas, como, por exemplo, conteúdos da página do Entendendo o Tom, tem o Brother Bíblia, né, um trecho de uma canção, uma receita, uma foto de um lugar bacana que você foi, uma viagem com uma descrição que cita ali, né, as bênçãos de Deus na sua vida, ou cita ali a beleza da criação de Deus, e por aí vai. Né? Eu viajo com a minha esposa, e aí eu vou e posto uma foto bonita, e aí ali na descrição a gente sempre coloca ali um versículozinho. A minha esposa faz isso de forma maravilhosamente bem. Eu já sou um pouco mais complicado com mídias sociais, eu tenho lá minhas dificuldades. Mas a minha esposa, ela faz muito isso, né? A gente posta uma foto de alguma viagem nossa, ela vai, coloca um trecho, bota um versículo da Bíblia, né? E estamos ali exaltando a beleza da criação de Deus. Aí no Facebook às vezes cabe um pouco mais de reflexão, talvez um texto maior, né? Algo mais profundo, né? Algo confortador. Nesse período de pandemia, né, a gente postar sempre alguma coisa ali que esteja trazendo conforto para aqueles que estão sofrendo com essa doença, ou sofrendo com depressão por estar sozinho em casa, ou sofrendo por problemas financeiros porque o próprio negócio está fechado. Então você posta ali algo mais confortador, algo maior, né, um conteúdo um pouco mais elaborado, mas mesmo assim tomar cuidado, né? Às vezes você posta uma boa música com uma breve meditação, né? Um resuminho ali do que é aquela música, do que ela está falando e o que você quis dizer ao colocar aquela música ali. No WhatsApp, às vezes, cabe algo um pouco mais pequeno, né? Às vezes até pequeno demais mesmo. A gente precisa de trechos menores, né? Meditações pequeníssimas, curtas, né? Um versículo, algo assim, né, uma imagem, né, essas imagenzinhas próprias de WhatsApp, onde já diz tudo, né, lembrando que se for grande, a pessoa às vezes não vai nem ler, né, ou se for muito, a pessoa vai te colocar no mudo, né, por exemplo, eu tenho um exemplo da minha família, né, eu vou falar aqui da minha mãe, a minha mãe, ela ainda não está sabendo lidar muito com o WhatsApp, então ela chega um dia de manhã e ela manda para mim, sei lá, 30 figurinhas, eu não vou ler as 30 figurinhas, não no WhatsApp, às vezes eu leio 30 postagens no Instagram, mas eu não leio 30 figurinhas, eu não paro para ver 30, né, ou aquele texto no WhatsApp, quando já quando já aparece ali aquele negocinho, ver mais ou ler mais, aí já dá um desânimo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, de qual é a mídia que eu estou usando e como que ela funciona. Agora, o que serve para todas as mídias é o bom senso e o amor. Né, gente? Vamos tomar cuidado, fuja de discussões desnecessárias, não estou dizendo para você ser um banana, não, que não tem direito à resposta, que é ofendido pelos outros e não tem. Mas toma cuidado para não ser você a pessoa que está ofendendo os outros, você é a pessoa que não está dando espaço para que a pessoa fale o seu modo de pensar, para não ser você a pessoa que não está aberto ao diálogo, e assim você não vai conseguir evangelizar ninguém, porque você não dá espaço para a pessoa falar, questionar ou te perguntar nada. Como que você vai aprofundar e evangelizar essa pessoa? Tome cuidado, né? A Bíblia nos traz que no que depender de vós, tenha paz para com todos, né? Não seja chato, né? Também não pague, você não tem necessariamente também, gente, que pagar do crentão, né? Vamos colocar aqui entre aspas, né? Que só pode falar de Bíblia nas redes sociais. Não é isso que eu estou falando. Né? Você pode sim assistir uma boa série, dar sua opinião na rede social, você pode comentar sobre uma música do Ed Sheeran ou algo assim. Você pode postar coisas de comida, que esse é basicamente o que eu faço, e de viagens, e tudo bem, não tem problema, né? Não faça apenas isso,
Essa é que é a questão. Faça de tudo um pouco. Poste coisas, evangelize, poste coisas boas, boas meditações, boas músicas, coisas que demonstram, né, a graça comum de Deus também, né? Mas faça de tudo um pouco. E o principal, né, não faça muito de um pouco apenas. Né? Não seja radical, não seja chato, não fale sempre do mesmo assunto. Por exemplo, política, né? Tem gente que só está na rede social para falar de política. Não seja essa pessoa. Né? Não fale só sobre isso. Né? Fale sobre várias coisas. E principalmente, fale sempre do Evangelho. Né? E a terceira e último ponto para mim fica como reflexão que está em 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, né? Com toda a longanimidade e doutrina. Se você entender que tem que pregar a palavra sendo oportuno ou não, você vai entender que até nas mídias sociais você tem que ser luzeiro. Né? Tem uma música do Novo Tom que ela fala isso: Senhor, eu quero brilhar por ti quando tudo se apagar. Né? E as mídias sociais, elas estão apagando os cristãos. Né? Então ore a Deus, peça a Ele que você brilhe por Ele, até mesmo nas mídias sociais. Né? Elas são a nossa nova voz, gente, é a nossa voz no mundo. Através delas, o mundo sabe quem nós somos. Né? E através delas, o mundo está sabendo quem é Cristo. Né? O que Ele fez na cruz por nós, e que o seu amor nunca falha, pois Ele ressuscitou para nos salvar. E as mídias sociais têm nos ajudado bastante no quesito de espalhar essa palavra. Né? Essa é a mensagem que fala aos nossos corações, e ela deve falar ao coração dos nossos seguidores. Né? Porque hoje nós vivemos num mundo onde nós temos seguidores. Né? Então o que os nossos seguidores precisam ouvir? O que eles precisam acompanhar? O que eles precisam ver? Eles precisam ver o testemunho. Nós precisamos nos expressar nas nossas mídias sociais dando testemunho. Né? E que o Senhor nos abençoe, nos dê coragem e ousadia e bom senso para vivermos as nossas vidas online, né? E podermos ser canal de bênção através das nossas mídias sociais na vida daqueles que nos seguem, né, nas nossas mídias sociais. Beleza? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia, por esta conferência, por este encontro, ó Pai, que nós podemos ter e fazer através das mídias sociais, e nos faça, ó Pai, luzeiros no mundo virtual, nas nossas mídias, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, e nos movendo a termos, ó Pai, paz para com todos no que depende de nós, mas que nós também, ó Pai, no momento em que não podemos ter a paz acima de tudo, que a gente possa, ó Pai, pregar a verdade, o Evangelho, e falar, ó Pai, da Tua justiça, do Teu amor e da Tua graça. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Falei igual o Galvão Bueno agora. Fiquem com Deus. E se Deus quiser, um dia eu e minha esposa estaremos aí com vocês em Campinas, fisicamente. Eu quero muito conhecer essa cidade, o seminário presbiteriano daí. Meu pai se formou nesse seminário em 1984. Ele é pastor até hoje na igreja presbiteriana. Então eu quero muito estar com vocês e que o Senhor esteja nos abençoando, te abençoando. E em breve a gente se vê em algum evento aí da UMP, no ENUMP, em alguma coisa assim, ou até mesmo aí em Campinas, se eu for por aí, eu dou uma passada aí em alguma das igrejas dessa sinodal. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até logo.